Hoje vamos trocar uma ideia sobre os 3 tipos de títulos que podem ser feitos, que são impossíveis de serem ignorados. Aqui no Codecast você encontra a visão estratégica para conquistar uma marca de valor por meio do digital. Feito para donos de negócios locais que querem expandir a sua empresa. Estamos também no Instagram, @CodirectBR. Bem-vindo, Tavo. Bem-vindo, Evandro. Inclusive, a gente fala muito sobre você fazer posts baseados no cliente ideal e você utilizar o método AIDA para fazer o post. Então, esses títulos que a gente vai trazer, eles já são modelos prontos que a gente traz dentro do nosso programa de implementação da marca de valor e que você vai receber de lambuja aqui. Inclusive tem um episódio sobre a técnica AIDA, né? Do atenção, interesse, desejo e ação. Se você quiser assistir ou passar para a sua equipe também, tá aí mais para baixo. Se você rolar, vai encontrar esse episódio onde a gente explica essa sistemática. Por que a gente está falando do título, né? As empresas que estão entendendo o conceito de uma marca de valor entendem que precisa gerar valor para o seu cliente para você atrair os bons perfis de clientes, ter um bom posicionamento com eles, ao invés de só ficar falando de produto. Perfeito. E um elemento fundamental de todo o conteúdo se chama o título. E esse título ele tem que gerar curiosidade, independente se é um vídeo, se é um post, ele tem que gerar uma curiosidade para o leitor, para o seguidor, querer consumir, ler, assistir aquele conteúdo até o final. Não vou dar o exemplo. Dá o exemplo da água, pelo amor. Não, ele já tá olhando com essa cara de besta pra mim. Lá vai ele falar do exemplo não tome sol. Por exemplo... Vai lá, por gentileza. Não, o exemplo da água, que é o seguinte, tipo... terapeutas, nutricionistas que eu já vi que vão lá e escrevem um post, bota uma imagem, uma água e escreva: tome 3 litros de água por dia. Esse é um título que mata a curiosidade. A pessoa, para que ela vai ler o que está escrito depois se tu já entregou tudo ali? Perfeito. O título ele tem que gerar uma curiosidade para a pessoa ler sobre aquele determinado assunto. Agora, se você fala, descubra o que os cientistas da NASA estão falando sobre a quantidade ideal de água para se beber todos os dias, gera uma curiosidade. Gera uma curiosidade. Então, a gente vai trazer aqui entre vários modelos de títulos que existem, que pode ser aplicado. São mais de 70 já documentados. E aí são 3 que a gente costuma usar bastante e também recomendar bastante para os nossos mentorados e com exemplos para que você possa se inspirar, ter ideias e junto aí com o seu time poder aplicar aí na sua empresa, né? Perfeito. Então toda vez a gente vai citar aqui um modelo, né, e para você entender, a gente vai falar abre colchetes, fecha colchetes, isso daí é o que varia de um modelo para o outro. Não deu porra nenhuma, mas vamos lá, você vai entender. Por exemplo, o primeiro modelo, abre colchetes, número, fecha colchetes, erros que as pessoas cometem quando abre colchetes, ação comum, fecha colchetes, tá? Então, o que significa isso? Por exemplo, 5 erros, né? Eu ia falar X, né? Mas 5 erros que as pessoas cometem quando, o que é uma ação comum? Vão montar um look para uma festa. Entendeu? Então, quantidade de erros que as pessoas cometem 3, ao fazer 5, uma ação 10 comum. Erros comuns. E essa ação comum, ela tem relação com as rotinas e hábitos do seu cliente ideal. Então, lembrando que o Evandro falou no começo muito importante, cliente sempre no centro da sua comunicação. Não são os erros que as pessoas cometem a fazer lipoaspiração. Não é erros que as pessoas cometem ao comprar produto X ou Y. Às vezes sim, mas não é esse o caso. Então, assim, entendeu? A qualidade das respostas depende da qualidade das perguntas. Então, se você está se perguntando, mas pra gente aqui que vende pizza. Não é pra gente que vende pizza. Eu quero saber quem é o cliente que você atende.
Perfeito. Então, é pensando em qual é o perfil de cliente que você atende. Perfeito. Beleza? Então, tem que inverter esse jogo, tirar o produto do centro da comunicação e botar o cliente. Então, tudo que a gente está falando aqui é você pensar em quem é o seu cliente. Não quero saber o produto que você vende nesse momento. Sim, o seu produto ou o seu serviço, ele é um plano de fundo da sua comunicação. Seu produto ou serviço é um plano de fundo da sua comunicação. Por exemplo, se você vende pizza, o que poderia ser um título para quem vende pizza? Sei lá, 3 erros que as pessoas cometem ao levarem a família para passear. Levar a família para passear, organizar um jantar entre amigos e etc. Sei lá. Entendeu? Fazer um happy hour depois do expediente e etc. Então, é sempre o foco no cliente e muito menos o foco no seu produto. Vamos lá. Tem vários exemplos aqui, tipo 7 erros ao organizar jantar entre amigos, ou sei lá, erros que as pessoas cometem ao buscar a redução de medidas. Perfeito. Tá? Lembrando, o foco é o cliente. Você vai falar, não, a pessoa escolhe criolipólise ao invés de lipoaspiração. Não é isso. Tá? Então, o foco é o que passa na cabeça do seu cliente quando ele está buscando uma redução de medidas. Quais os erros que eles cometem, quais as armadilhas que eles caem. Isso, e é muito interessante esse modelo de título impossível de ser ignorado, que é relacionado a erros. Perfeito. Quando a sua empresa escreve um conteúdo, posta um conteúdo sobre erros, isso aumenta a percepção de autoridade do consumidor em relação à sua marca. Por quê? Porque demonstra que vocês conhecem tanto desse assunto a ponto de saber identificar quais são os erros que as pessoas cometem. Sim. Só quem consegue apontar os erros é quem tem muita experiência em determinado assunto, seja na área da moda, na área da alimentação, na área da estética, da beleza, da saúde, do seu ramo de atuação. Então, perfeito. Quando você cria esse conteúdo, a sua empresa posta esse tipo de conteúdo, clínica e tal, cria esse senso muito forte. Eu sempre falo nesse exemplo, né? Qualquer um pode falar os 5 passos para você ficar milionário. Qualquer um pode falar. Agora, os erros comuns que as pessoas cometem ao buscar se tornar um milionário é bem diferente. Por quê? Porque a pessoa que conhece os erros, provavelmente ela já viu isso acontecer muitas vezes. Então você percebe que naturalmente é o tipo de conteúdo que já eleva a sua percepção de autoridade em relação à sua audiência. E isso é muito poderoso. Você começar a olhar para o seu cliente como uma forma de você construir dentro da cabeça dele esse desejo por estar cada dia mais próximo de se tornar cliente da sua empresa. Outro ponto importante aqui também, que nesse modelo de título, que é lá os X erros, né? Os 3 erros, os 5 erros, os 7 erros. Quando tem um número, ele vai formar uma lista, né? Então ele gera uma curiosidade, pelos itens que vão ser ditos. Então, se eu estou botando lá os 7 erros que as pessoas cometem a montar um look para festa. Então, o fato de ele ter esses números, ele também contribui para que gere uma curiosidade em cima desse conteúdo. Então, outro ponto bastante importante desse modelo. E outra coisa legal é você dar nomes próprios aos erros. Ah, boa. Entendeu? Porque, por exemplo, X erros que as pessoas cometem ao buscar emagrecer. Aí você pode falar armadilha da castanha. Uhum. Entendeu? Que é o caso Andréia, com né? a Andréia, uma ex-cliente nossa, ela utilizava essa da tal da armadilha da castanha. O que ele fala? As pessoas, quando elas buscam emagrecer, elas incluem castanha na alimentação, porque castanha é um negócio saudável. Acabei de comer 4 antes de começar o podcast. Aí, ó. O Evandro tá num projeto verão 2022, né? Não, 22 não dá mais tempo. Falta 15 dias. Mas o que ela costuma dizer? Que as pessoas que comem castanha, elas incluem castanha na alimentação porque é saudável, só que a castanha ela tem um alto índice calórico que vai prejudicar elas na perda de peso. Então, quando ela fala armadilha da castanha, qual que é a lanterna, né, a exclamação que vem na cabeça da pessoa? Tá, mas
A interrogação. A interrogação que vem na cabeça da pessoa é, tá, mas o que é tal da armadilha da castanha? Daí força a pessoa a ler o que significa tal da armadilha da castanha. Então, você utilizar nomes próprios em cada um dos erros aumenta ainda mais a retenção da pessoa em relação ao seu conteúdo. Isso, até lá na Masterclass tem lá os 3 principais erros que as empresas cometem ao querer construir uma marca de valor pelo meio do digital, né? Por que as empresas fracassam? Perfeito. Tem lá panfletagem digital, tem... Não, o terceiro erro você não pode falar. O terceiro não posso falar? Não, mas eles vão lá ver. O segundo erro lá do feed organizado e o terceiro do salvador da pátria. Ah, o salvador da pátria gera curiosidade. Você não sabe o que é o salvador da pátria. Tá bom. Tô brincando. Mas vamos lá. Uma outra coisa, um plus adicional, como diria o outro, né? Um plus adicional aqui. O plus a mais nunca falha. Toda vez que você fizer lista no seu conteúdo, faça usando o carrossel. Se você fala 3 erros, 5 erros, 10 erros, 50 erros, faça sempre em carrossel. Então você vê que o carrossel limita em 10 posts, então você vai fazer no máximo 9 erros, porque o primeiro post é para apresentar o título, os demais é para falar dos erros. Entendeu? E no final é sempre bom ter um call to action. Então, o primeiro uma chamada para ação no final. Então limita aí no máximo 9. Mas o carrossel é super poderoso, a gente já fez esse teste em centenas de clientes e a gente percebeu que quando você faz a lista somente na legenda, ela não tem tanto poder quando você faz a lista no carrossel inteiro. Cada imagem do carrossel ser um dos itens. Ser um dos itens, é. E isso do nome próprio ali para os erros, tipo, ele vai aguçar a curiosidade e também, por ser um nome próprio, ele vai manter aquele erro presente na mente da pessoa. Isso. Como o Tavo disse, da armadilha da castanha. Então, a chance dela lembrar daquele erro e associar aquele erro a você, ele é muito bom. Então, isso. Saiba você, marqueteiro que está ouvindo esse podcast, que o termo panfletagem digital, a gente fala esse termo desde 2016 e a gente prova isso. Se você digitar panfletagem digital no Google, vai aparecer um artigo do nosso blog. E hoje se tornou comum fazer panfletagem digital. Falar de panfletagem digital. Né? Falar de panfletagem digital, fazer panfletagem digital. Então você também pode fazer isso no seu negócio, seja você marqueteiro ou não, mas você pode criar nomes próprios para as coisas e quanto mais você bate nessa tecla, mais tende a se popularizar e você vai sempre fortalecer o seu nome utilizando esses termos próprios que você cria. Exato. E aí podemos ir para o segundo modelo, né? Tem um outro modelo muito interessante lá, que é voltado para como fazer alguma coisa. Ou na real, né? É como ter um determinado resultado sem uma objeção que tem na cabeça do cliente. Então, como? Abre colchetes resultado, fecha colchetes sem, abre colchetes objeção, fecha colchetes. É isso. Então, assim, quando tu vai explicar algo que é um resultado que a pessoa quer muito, então, emagrecer, tipo, um jantar feliz, etc. Deixa eu ver o que a gente botou aqui. Sei lá, como ter um jantar incrível sem gastar muito. Então, poxa, um jantar incrível é um resultado, um desejo que o seu cliente tem. E lembra, não é sobre o seu produto, é sobre um desejo que o cliente tem. Um jantar incrível, um jantar saboroso, um jantar único. O que é desejo dele? Sim, perfeito. E aí gera uma objeção, um jantar incrível custa muito. Então vou te explicar aqui como ter um jantar incrível sem gastar muito. Que é uma objeção que surgiu na cabeça do cliente. Lembra, o seu produto é plano de fundo, então se você vai proporcionar um jantar incrível sem gastar muito, você pode falar, olha, você pode utilizar esse tipo de produto e por acaso você vende aquele tipo de produto, então é uma forma de semear e ser sutil e dar um bom conteúdo para a pessoa. Você pode falar de outros tipos de produto que você não vende e tá tudo bem. Tá? Então outra coisa, por exemplo, você tem uma loja de roupa que vende roupa para mulheres. A mulher está entrando no mercado de trabalho, ela quer vestir uma roupa onde ela vai passar mais credibilidade. Então, qual que é a objeção que às vezes vem na cabeça da sua cliente? Tá, eu quero passar credibilidade, mas eu não quero parecer uma senhorinha. Eu quero entrar no mercado de trabalho, usar uma roupa, mas que dê uma credibilidade e eu possa passar a impressão de maturidade, de profissionalismo e etc. Então, você pode criar um conteúdo como passar credibilidade, que é o resultado, sem a objeção que é parecer uma senhora. Exato. Então, assim, a grande sacada é, quanto mais você conhece seu cliente, mais fácil fica você criar um conteúdo, a sua empresa
proporcionar um conteúdo que vai criar uma identificação com o seu melhor perfil de cliente. Sim, perfeito. Então, para que você crie esse senso do cliente ler um conteúdo da sua empresa e pensar, cara, parece que ele leu a minha mente, é exatamente isso que eu passo, é exatamente isso que eu penso. Parece que eles escanearam a minha mente. E de fato, se você fez o dever de casa e fez o arquivo do seu cliente ideal, você conheceu o seu cliente, fica muito mais fácil você saber quais são as dores, os desejos, quais as principais objeções que o seu cliente tem em relação ao seu mercado, né? Perfeito. Outro que é muito comum no mercado de estética, por exemplo, é como reduzir a flacidez. Mas o que aparece qual que é a objeção que aparece na cabeça das pessoas? Tá, mas para reduzir a flacidez eu vou ter que fazer cirurgia. Então você pode criar um conteúdo X formas, né? Ou como reduzir a flacidez sem precisar de fazer cirurgia. Entendeu? O tipo de conteúdo você pode fazer também. Exato, aí tem, sei lá, como... O que eu escrevi aqui? Como você construir a cozinha dos sonhos, se você for arquiteto, decorador, loja de imóveis. Eu escrevo, não consigo entender. Sem estourar orçamento. Ou seja, você pode ter uma cozinha top, só que, puta, não vai usar todos aqueles utensílios que tem casa-cor, digamos assim, em ambientes casa-cor. Mas a objeção se eu for fazer uma cozinha, cara, eu vou estourar meu orçamento. Isso. Então, claro, você pode ter uma cozinha dos sonhos com orçamento que cabe dentro do seu bolso. E aí você explica lá quais são os pontos, vai criar um conteúdo que ponto de ajuste. Ponto de ajuste, como que você não estoura o orçamento, que tipo de material eu escolho, que caminho eu tenho que seguir e tal. Não, vai usar uma roldana do tipo X, um puxador do tipo Y, um sóculo do tipo Z. Eu descobri que era sóculo muito recentemente. Então conta pra mim o que é um sóculo. É um troço que fica embaixo do móvel lá. Enfim, um pezinho. É o pezinho do móvel, né? Mas aí fica mais recuado, enfim. Nem sei direito o que é. Explicar é mais difícil, né? Acabei de descobrir o que é, porra. Quer que eu dê uma aula, quer que eu faça uma palestra sobre o sóculo? Tá bom. Então, assim, o como também esse modelo do como é um modelo que funciona muito bem, assim. Funciona, principalmente se você quebrar paradigmas, né? Quebrar o padrão do que já é falado, né? Lembrando, pega a mesma dica do passo anterior, dá nome próprio para esse para como que você pode proporcionar isso, e isso vai ampliando a visão do cliente. Não, e é muito massa, assim, quanto mais contato com o cliente, mais vocês, a equipe inteira, vão anotando as ideias do que os clientes vão trazendo para vocês, sempre você vai criando um conteúdo muito casado com o seu cliente, assim. Dica de ouro, para de ficar olhando o que os concorrentes ou que os grandes do mercado. Eu tenho uma loja de produtos naturais, então deixa eu ver quem são os maiores, o que eles postam, assim... Vai entrar no perfil do Mundo Verde, provavelmente tem uma panfletagem digital desgraçada e a pessoa acha que aquilo é o jeito certo de fazer. E foi isso que fez eles ficarem desse tamanho, não viaja na maionese, assim, olha para a coisa mais importante que existe, que é o seu cliente. Perfeito. Teve... o exemplo lá da Mais Saúde, lá de Cáceres, que eles fizeram, tipo, que a pessoa que atende viu a pessoa comprando castanha, caindo na armadilha da castanha. O cliente comprando castanha, ele comprou uma quantidade grande, sei lá, 1 quilo, perguntou, olha, você faz receita ou você costuma levar como lanche, por curiosidade? E a pessoa falou, não, eu costumo fazer receita e tal. Ela disse, poxa, então eu posso criar conteúdo como fazer receita gostosa usando castanha sem precisar XPTO. Isso, de qualquer coisa. Qual que é a objeção em relação à receita, sem gastar muito, lá vou ter que usar muita castanha e tal. Então, assim, quanto mais você treinar o seu time para ouvir o que o cliente fala, trazer para vocês na hora de criar o conteúdo, fica muito casado com o cliente. E o cliente cria identificação, ele confia mais, você gera valor para o seu perfil de cliente. Até porque uma loja de produtos naturais, sei lá, no interior do Paraná, é diferente do perfil do cliente em Salvador, na Bahia. Então, de um bairro para o outro, já é diferente o público. Então, a grande sacada é você conhecer o seu público.
mais do que conhecer o seu nicho. Perfeito. Certo? E a gente pode ir para um terceiro modelo, né? Título impossível de ser ignorado. As maiores dicas de famoso para desejo. Então, abre colchetes, fecha colchetes. Volume de dicas de abre colchetes, fecha colchetes, famoso para desejo. Tá? Vai ficar mais fácil quando a gente der os exemplos, né? Inclusive o episódio anterior, né, que a gente gravou, não sei se vai na sequência, mas talvez ele vá na sequência, que a gente gravou como é que era o nome? As 5 maiores dicas da Apple para construir uma marca de valor. Então a Apple é o famoso, a marca de valor é o desejo. Exato. E o 5 é o número. É o X. É sempre importante deixar claro, né? Dependendo da capacidade cognitiva da audiência. Mas é mais ou menos isso. Então a gente usou o próprio modelo para criar o título do episódio de podcast anterior. Sim. Então, assim, a gente chama que esse modelo é o nos ombros de gigantes. Isso. Ou seja, é como se você fosse ancorar o seu conteúdo, fosse subir no ombro de alguém famoso para o seu perfil de cliente. Sim. Certo? E não necessariamente esse famoso tem que ser, tipo... Tem que ser uma referência naquilo, né? Não, para eu falar de, sei lá, de comida tem que ser um chefe famoso, etc. Não, mas alguém que, para a sua audiência, ele é famoso naquele universo. Então, por exemplo, não necessariamente, mas no caso, Ana Maria Braga, né? Então, dicas da Ana Maria Braga para fazer, sei lá, uma costela desfiando. A pessoa fala, nossa, Ana Maria Braga é uma referência para mim e deixa eu ver a forma da Ana Maria Braga de fazer uma costela. Ou, por exemplo, o exemplo que o Evandro adora aqui, que eu não consigo pronunciar. Qual que é o exemplo que eu adoro? Da Fátima Bernardes, pelo amor de Deus. Não, mas é que tipo assim... mas a psicologia é interessante. As 3 maiores dicas da Fátima Bernardes para look de praia. Então, assim, digamos, a Fátima Bernardes, sei lá, digamos que ela seja uma referência... Pro seu público. O seu público sabe quem é e tal. Tipo, ela não é uma referência em praia. Tipo, em roupa de praia ou em moda e tal. Mas você quer saber como que ela faz ou que tipo de dicas ela tem, como que ela faz as coisas. Eu dei risada porque, assim, toda vez que ele fala das dicas da Fátima Bernardes para usar a moda praia, eu fecho o olho e me vem a Fátima Bernardes de maiô, de biquíni na minha frente. E é diferente de uma Gisele Bündchen e etc, né? Ele quer apanhar da Karina e não sabe como. Né? Mas... boa. Outro exemplo aqui, por exemplo, as dicas do, por exemplo, Rodrigo Hilbert para ter mais longevidade. Né? Agora ele fugiu das mulheres, tá vendo? Ele quer salvar o casamento. Ufa! Mas vamos lá. Isso, o Rodrigo Hilbert, beleza, ele é modelo e tal, apresentador, mas, sim, pelo estilo de vida, as coisas que ele comunica, então, digamos, se você tem uma clínica de estética ou relacionada para a saúde, você pode usar... O que o Rodrigo Hilbert... Dica do Rodrigo Hilbert para longevidade ou... Para cuidar da saúde, para ter uma barriga de tanquinho. Não, assim, ou até cozinhar, como ele cozinha bastante também. Então, você pode utilizar... Porque isso, quando você usa um famoso, gera uma curiosidade... Perfeito. Pro seu público. Lembra, tem que ser um famoso pro seu público. Pro seu público. Então, assim, entender quem que o seu público conhece ou quem que o seu público teria uma curiosidade. Não é você, né? Não, é engraçado porque teve um cliente nosso que é médico, dermatologista, e usou um professor universitário, PhD. Não, mas... Todos os médicos dermatologistas sabem quem é esse professor, porque ele é muito famoso, que ele dá palestra, ele tem livro, e a gente estuda os livros dele, etc. Eu falei, cara, mas o seu cliente não tem noção seu paciente, de quem... Deixa eu explicar, o seu paciente não estuda dermatologia, ele nunca pegou um livro para ler sobre isso. Então, assim, quando a gente fala ombro de gigante, é alguém que é uma referência para o seu cliente. Por isso que a gente fez o título baseado na Apple. Por quê? Porque a Apple é uma referência para os nossos clientes. Inclusive, a gente fez isso porque todos os posts que a gente fala da Apple no nosso Instagram geram um belo engajamento do cliente ideal e etc. Então, isso que incentivou a gente a falar um pouco mais sobre isso.
Aí pra ficar, vou aliviar o teu casamento agora. As X maiores dicas da Anitta. Cara, minha esposa não tem ciúme da Anitta. Pode ficar tranquilo. As X maiores dicas da Anitta, sei lá, pra montar uma festa. Ou pra montar uma área de lazer na sua casa. Isso, então... Porque a Anitta, ela é uma referência em lazer. Depende sobre a perspectiva de quem vê, né? Mas a gente tá dando risada porque todas as vezes que a gente fala ou do Luciano Hang ou da Anitta no nosso Instagram... Como empreendedores, sempre eletrifica a audiência. E às vezes eletrificar a audiência é positivo, porque polariza. Tem gente que acha a Anitta uma puta de uma empreendedora. Feelings, né? E tem gente que acha que ela é só uma bunda e tá tudo certo, né? Mas você utilizar isso daí é uma forma de movimentar a audiência, de criar um engajamento, porque nesse caso a discussão é saudável. A gente não tá ali dizendo se eles são ou não são bons empreendedores. A gente tá ali expondo e colhendo a opinião da audiência e por isso gera todo esse movimento, né? Por isso que a gente adora falar dos dois. Às vezes o pessoal da equipe monta os posts lá, tipo, vote qual desses 6 empreendedores você tem uma maior referência. Porra, assim, se bota uma Anitta ali no meio, parece que o mundo acaba. Tipo assim, caraca. O que essa mulher tá fazendo aí no meio? Assim, cara, parece que eu bati em alguém, né? Eu simplesmente botei a Anitta, parece que eu fui na casa da pessoa e dei um tapa nela, né? Tanta raiva que ela fica. Eu falo, velho, é só não votar na Anitta, eu voto em outro. Mas não, vocês não deviam nem botar ela aqui nessa lista. Eu falo, tá bom, mas faz parte, né? Bom, tem aí vários títulos impossíveis de serem ignorados. São mais de 70 títulos dentro do programa Marca de Valor. Esses daqui são apenas 3, dos quais a gente gosta muito. Mas lembra que a curiosidade acima de tudo. Curiosidade acima de tudo. Curiosidade acima de tudo. Cliente também, cliente ideal, cliente no centro, é o que vai fazer uma grande diferença na comunicação. Entender o perfil de cliente, dores, desejos, medos. O que o cliente tá afim, né? Tem episódio sobre o cliente ideal que a gente dá uma palhinha ali, mas... Eu acho que é o 35, né? 35. Nossa, tava na hora de regravar, né? Até, né? Tá na hora de atualizá-lo. Maravilha? Valeu. Espero que tenha gostado. Manda esse puta, eu não fiz. Faz o call to action no final. Não fiz o CTA call to action no meio, esqueci. Olha, o melhor título Deixa que eu faço, então. Você pode assistir a Masterclass, os 5 passos para você construir uma marca de valor. Você pode acessar www.codirect.com.br/aula. Não. Ou /masterclass com 2 S. Isso. Tá. /aula também funciona, mas eu acho que vai confundir o nosso link aqui dentro. E você pode acompanhar a gente no Instagram, @codirectbr. Você também pode assistir no YouTube, no Spotify, no Deezer, em tudo quanto é lugar. Mas acompanha a gente, segue a gente, compartilha com outros empresários. Se inscreve aonde? E se inscreve no nosso canal. Toca o sininho, deixa um comentário. Toca o sininho, deixa um comentário. Gente, capricha aí, né? Faz tudo o que tem que fazer aí. E segue as informações da legenda que você tá vendo no YouTube. Valeu, um abraço. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.